João 3,16, queridos, é o conceito da salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Esse é o conceito da salvação. Só que as escrituras, ela não é apenas conceitual. As escrituras, ela tem conceitos, mas ela tem ação, ela tem efetividade. O conceito de João 3,16 só vale se tiver aplicabilidade. Gente, tá fazendo sentido aí para vocês aí no fundão aí? Tá chegando aí? Tá agarrando aí? O conceito de João 3,16 só tem funcionalidade se ele puder ser aplicado. Pastor, e onde está a aplicação de João 3,16? Romanos capítulo 10, versículo 9. O conceito é: Deus chamou para que quem crê no nome do seu Filho não morra, mas viva para sempre. E onde está a aplicação dessa verdade, desse conceito? Romanos 10, 9. Todo aquele que confessar a Jesus como Senhor e crer no teu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos será salvo. Então deixa eu te dizer uma coisa: você tem que confessar a Jesus com a sua boca. Ah não, pastor, eu já senti aqui. Não, sentiu não, está errado, você não cumpriu o processo. Você não cumpriu o processo. Se você não verbalizou, porque quando Paulo escreve a igreja de Roma, quando Paulo usa o verbo confessar, Paulo usa uma expressão grega que significa falar publicamente. Não, mas eu lembro, pastor, no dia que eu aceitei Jesus, eu falei no meu coração, então não valeu. Como não, pastor? Não, porque no coração é para crer, para justiça. Isso que você fez aí, sem verbalizar, você fez só 50% do processo. Está na tua Bíblia aí, Romanos 10, 9. Não é o que está escrito. O que está escrito na sua Bíblia, Romanos 10, 9? Lê para mim, porque vai que a minha que está com problema, né? Hoje está assim, né? Tem tanta versão por aí, né, gente? Tem tanta versão de Bíblia, a gente não sabe qual acredita. Eu estava estudando, eu estou lendo a Bíblia, gente, vocês acreditam? Meu Deus, eu estou lendo a Bíblia. E eu estou percebendo que tem um problema grave em algumas versões aí. O pastor José deve ter falado isso para vocês aqui, né? Então, pô, vocês já estão treinados, não vão gastar tempo com isso não. Mas vai que vai na minha, tá, a versão, mas a sua versão é boa, vai que a sua é ruim que nem a minha. Ah, na sua Bíblia também está escrito que confessar com a boca, você tem que falar. Não, mas eu li numa Bíblia anotada de estudo que... Para com isso. Bíblia não foi feita para ser interpretada. A Bíblia foi feita para ser cumprida. Cumpre a Bíblia. Agora, por que as pessoas querem interpretar a Bíblia? Porque o que ela impõe para mim você cumprir... Ah, eu não quero fazer isso não. Eu não quero fazer isso não, então deixa eu interpretar o texto. Há uns 2 anos atrás, nós fomos dar um seminário de Apocalipse na nossa igreja. Pegamos 4 finais de semana para falar sobre o livro de Apocalipse. Aí caiu nas caixinhas de pergunta sobre casamento. Aí ficou ruim, né? Porque alguém perguntou: pastor, quem for divorciado vai ser arrebatado? Então tinha alguém ali divorciado, estava preocupado, né? Isso já é bom, está preocupado é bom. Ruim é quando não está preocupado com as coisas. Vai ser arrebatado? Aí eu respondi. Aí a minha resposta gerou para o outro culto uma outra pergunta: pastor, quem é divorciado está desagradando a Deus? Eu falei: rapaz, o povo quer me complicar. Eu falei: vamos para a Bíblia, vamos ver o que Deus pensa do casamento. O que Deus pensa do casamento? Gênesis 2:24. Está lá o que Deus pensa do casamento. Gênesis 2:24. Deixará o pai, ó. O pai não vai deixar, o pai vai ser deixado. Deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher, e se tornarão que os dois uma só. É isso que Deus pensa do casamento, beleza? Malaquias 2:16. Deus abomina o divórcio. Perdão, irmãos, perdão. Vai me perdoando aí, vai me perdoando. Eu entendo, cada caso é um caso, cada caso é um caso, cada caso é um caso. Mas os textos são objetivos, não tem que interpretar. É pesado, eu sei que é duro, é pesado. Tomamos decisões erradas na vida, né? Enfim. Mas não estamos discutindo a vida pessoal, nós estamos discutindo uma questão bíblica, textual. A Bíblia não foi feita para ser interpretada, a Bíblia foi feita para ser cumprida. Romanos 10:9, aí está escrito que você tem que confessar com a sua boca. Se você não confessou a Jesus com a sua boca, de forma audível, você não começou o processo. Pastor, mas isso é ser muito radical. Pois é. Estou tentando ser parecido com Jesus. Estou me esforçando. Estou muito longe de ser parecido com Ele, mas estou querendo ser.
Jesus era radical. O evangelho é radical. Os salvos serão conhecidos como os radicais. Salvos, mas radicais. Então, se você não confessou Jesus, você precisa confessar Jesus com a tua boca, tá bom, querido? Então já vai anotando aí, tá? Vai fazendo um checklist ali do que pode estar comprometendo a sua plena salvação. Confessar com a boca. Não confessei ainda, está em aberto, vou ter que resolver isso. Você vai ter que resolver, ok? Então, nós vamos entender que a palavra de Deus, ela tem conceitos, mas ela tem as suas ações. Porque senão, aquilo que você nunca poderia fazer, que é pagar o preço, a dívida do pecado, o processo não começa. O processo não se inicia. Ah, doutora, você concluiu o curso bacharel de Direito. Aí você vai fazer o exame da ordem. Aí você chega lá no dia do exame da ordem. Só que o seu nome não está lá porque você não pagou a inscrição. Porque tem que pagar, não tem para fazer o exame, não tem? Como é que é? Nem aparece. Você está entendendo? Se você não cumpre o processo, você nem entra, né? Queridos, você tem que cumprir o processo completo. Porque essa dívida você não tem como pagar ela, é toda dele. Ah, eu quero pagar ali. Não, não tem que pagar, não vai dar não. Quem é você? Como é que é o seu nome? Hã? Júlia. Sou a Júlia. Não, que Júlia? Não tem Júlia aqui não. Não tem, não faz sentido. Porque o processo não é assim. A questão para resolver a dívida do pecado, você não pode resolver. Só um pode resolver, só Jesus pode resolver. Só Ele pode pagar essa conta, amém, queridos? Só Ele pode pagar essa conta. Quando nós vamos falar então da doutrina da salvação, nós temos dois conceitos: como ela se aplica e como ela se confirma. Vamos agora para o primeiro conceito: como a salvação se aplica. Quando nós falamos como a salvação se aplica, eu tenho que entender que é Deus agindo. Então, nos dois conceitos, como ela se aplica, Deus agindo, ou seja, 100% Deus fazendo. Segundo conceito, como ela se confirma, 100% você fazendo. Essa história que Jesus fez tudo, é uma fala incompleta. Jesus fez tudo para que eu seja salvo. É uma fala incompleta. Jesus fez tudo o que ele devia fazer, mas para você ser salvo, você tem que fazer também tudo o que você deve fazer para ser salvo. Você vai aprender isso aqui. Então a obra da cruz, plena, inquestionável, queridos, não estão questionando isso, como ela se aplica, mas tem como ela se confirma. Primeiro conceito, como é que salvação se aplica? Deus fazendo tudo. Nesse processo de Deus fazer tudo, o que acontece? São 3 processos que precisam se cumprir na sua vida. Primeiro processo, chama-se justificação. Segundo processo, regeneração. Terceiro processo, santificação. Se no primeiro conceito da plena salvação não se cumprir o processo da justificação, regeneração e santificação, fica tranquilo, você está fora. Você está fora, fica sossegado, não esquenta a cabeça não, preocupa não. Você está fora, porque esse processo tem que se cumprir plenamente em você. Quem constrói todo o processo, realiza todo o processo? Quem? O Senhor. No segundo conceito da obra da salvação, o segundo conceito da obra da salvação, que é como ela se confirma, agora é o homem decidindo, agora é o homem agindo, agora é o homem executando, agora sou eu. Se eu não fizer, a plena salvação não se confirma. Quais são os processos? São 3. Se para ela se aplicar, é tudo que Deus tem que fazer, justificação, regeneração e santificação, para se confirmar também comigo, 100% comigo. Primeiro, tem que existir arrependimento. Isso não é com Deus, isso é com você. Arrependimento é uma ação tua. Nós vamos aprofundar nisso amanhã. Você tem que fazer. Arrependimento o arrependimento não acontece no homem emocional. O arrependimento, ele acontece no homem racional. O arrependimento, ele tem influência do homem emocional? Tem, mas ele é constituído pela ação do homem racional. Segunda parte do processo, para a salvação se confirmar, é fé.
Você nunca vai desenvolver fé se você não estiver constituído plenamente em arrependimento. Esquece. Amanhã vai ser bonito a gente falar sobre isso. O nível, a qualidade da nossa fé está intimamente ligada à qualidade, à genuinidade do nosso arrependimento. A superficialidade do seu arrependimento revela quão raso é a sua fé. Como é que a salvação se confirma? O homem fazendo arrependimento, fé e, em terceiro lugar, obediência. Agora é obedecer. Então, essa turma aí, quando nós falamos de plena salvação, nós estamos falando de dois conceitos. Primeiro conceito, como a salvação se aplica: Deus agindo. Justificação, regeneração e santificação. Segundo conceito, o homem agindo. Ok? Arrependimento, fé e obediência. Obedecer. O que é obedecer? É fazer o que você deve fazer, porque te foi ordenado fazer. Simples. Só que tem um detalhe, queridos. Ninguém vai obedecer às escrituras na sua integralidade se não tiver fé para isso. E não haverá fé para esse nível de obediência que confirma a tua salvação se você não tiver genuíno arrependimento produzido no seu coração todos os dias. Agarrou aí? Beleza? Vocês estão aqui ainda, gente? Tá bom. Vamos agora aprofundar nos tópicos. Hoje eu quero terminar pelo menos aqui, nós temos algum tempinho ainda, para a gente ter um tempinho de adoração, né? Porque a gente fala de tudo isso, a gente precisa adorar um pouquinho, né? Para dar uma aliviada na alma, né? Ai meu Deus, vamos adorar um pouquinho, né? Não, que é pesado, né? Eu quero concluir com vocês hoje os 3 processos de como a salvação se aplica, que é Deus agindo. Então vamos lá? Primeiro processo de Deus agindo é a justificação. Vamos falar de justificação? Então põe na sua cabeça uma coisa: você é culpado. Você é culpado. A justificação, querido, não vem te fazer inocente. Inocente é quem nada fez. Eu fiz. Eu sei o que eu fiz. Ah, como eu sei o que eu fiz. Você sabe o que você fez. Você sabe como você tem conduzido a sua vida nos últimos anos. Então, dentro do processo da plena salvação, ela se aplicando, Deus agindo, você precisa entender que você é culpado. O homem é culpado. Salmo 51:5, Davi diz: eu nasci em iniquidade. O rei Davi, ele tem consciência. Eu nasci em iniquidade, em pecado eu fui concebido. Davi não invoca só a questão da vida pecaminosa, mas a origem pecaminosa. Então tem culpa em você. E quem tem culpa, tem o quê? Tem condenação. Se tem culpa, tem condenação. Não existe indulto no céu. O Trump ontem soltou cerca de 100 indultos. Estranho esse negócio de indulto. Deus não tem indulto. Deus tem justificação, que é totalmente diferente e lindo. Só que tem um detalhe: esse homem culpado e condenado por causa de Jesus, sabe o que ele é declarado? Ele é declarado justo. É isso que muita gente não entende. Muita gente não entende assim. Pega aquele miserável lá, vida torta a vida inteira, aprontou, traiu a mulher, largou os filhos, abandonou a família, roubou, passou todo mundo para trás, comprou e não pagou ninguém, falador, mentiroso, enganador, e ficou doente. Ficou doente, chegou no estado terminal, aí ele está lá para morrer, aí foi um pastor lá, falou de Jesus para ele, aí lá no leito de morte, miserável, arrebentado, aprontou a vida inteira, aí no leito de morte, ele levanta a mãozinha lá, abre a boca dele e diz: Senhor Jesus, eu te recebo na minha vida como meu único Senhor e Salvador, perdoa os meus pecados, perdoa as vezes que eu enganei minha esposa, traí minha esposa, me perdoa as pessoas que eu trouxe dano, vai me perdoando. Enquanto ele está falando o arrependimento dele, ele morre. Queridos, essa pessoa vai ser recebida pelo Pai na eternidade. Só que o homem comum não entende isso. Porque como eu vou conceber que num simples ato de reconhecimento do senhorio de Jesus eu posso ser salvo?
e por isso ser considerado por Deus justo. Porque o pecador, quando confessa Jesus como Senhor e confessa os seus pecados, ele é declarado, não é inocente, não, ele é declarado justo. Ele não é só absolvido, não é que a lei não conseguiu pegá-lo e aplicar sentença, não, ele é declarado justo. Agora entenda uma coisa, nós somos considerados justos, nós somos declarados justos, são coisas diferentes. Eu não sou considerado justo, você não é considerado justo, você é declarado justo pelo justo juiz de toda a eternidade. Esse é o conceito da justificação. Porque a questão da justificação não está ligada a quem nós somos ou fizemos, mas está ligada à autoridade de quem te declarou justo. É aí que está o poder da justificação. Essa justiça que é dada para o pecador não é produzida pelo pecador arrependido, não é produzida pela emoção, pela fala, pela ação do pecador arrependido. Não, essa justiça, ela tem uma fonte, e a fonte dela se chama Jesus Cristo morto na cruz do Calvário aos olhos do seu Pai. É essa que é a justiça. Então o Pai na eternidade, ele olha para o Filho morrendo a sua morte, sofrendo a sua vergonha, levando a sua humilhação, e quando o Pai vê isso, o Pai diz: para mim é bastante, por causa disso, e porque você creu nele, você é justo. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem na eternidade vai se levantar contra? É isso aí. Justificação não é por aquilo que eu fiz, é por causa da autoridade de quem reconheceu o meu amor por Jesus, e ele diz: por causa disso você é um homem justo. Não é por suas obras, não é pelas tuas orações, não é pela quantidade do teu choro, do teu sofrimento, é por causa do meu imenso amor e justiça em reconhecer o teu ato diante do que o meu filho fez por você. E ele bate o martelo: está justificado, acabou a conta. É desse jeito. Pastor, fácil demais. Fácil? Fácil? Custou a vida do único filho dele, custou uma coroa de espinhos rasgando a cabeça do filho dele, custou a exposição pública humilhante do Deus encarnado se fazendo de servo. Você quer me dizer que é simples? Não tem nada de simples nessa história. Simples está exigindo você, Johnny, acreditar que isso é verdade. É simples você acreditar que isso é verdade? Isso não é simples não, sejamos sensatos. Acreditar nesse episódio histórico como um ato redentivo para uma ideia espiritual que nós todos os dias estamos aprendendo e nada sabemos, isso é simples? Não. Crer nele, de fato, me dá essa condição de ser justo, pela autoridade dele. É o justo juiz dizendo: você está justificado pela minha palavra. Passa para o lado de cá. É assim que funciona. Esse é o primeiro processo da obra da salvação plena, Deus se aplicando. Segunda parte do processo é a regeneração. O que é a regeneração? Querido, a regeneração é nascer de novo. Então existem muitas pessoas. Agora entenda, nascer de novo, nós estamos falando de nascer de novo, nós não estamos falando de conversão. Não é conversão, é novo nascimento. Lembra que eu disse que cerca de 40% das pessoas que participam de uma igreja hoje, elas não são nascidas de novo. Porque o novo nascimento é um processo mais profundo. Ele exige evidência, você tem que ter evidência. O novo nascimento exige evidência. Então o novo nascimento, que é a obra da regeneração, que é o que a obra da regeneração produz, não é conversão. Na igreja tem muita gente convertida à liturgia, convertida à estrutura, convertida à doutrina local, convertido à teologia que é proposta. Muita gente convertida, ou seja, pessoas voltadas para essa proposta. Quando nós falamos em regeneração, nós não estamos falando disso, nós não estamos falando desse nível de conversão, de retorno. Converter
que lá em Atos 2,38 fala a respeito, do grego epistrefo, não é retornar. Nós estamos falando de nascer de novo, é novo nascimento, é nascer de novo. Jesus, quando ensina sobre o novo nascimento, e o texto que Jesus ensina sobre o novo nascimento está lá em João 3, para Nicodemos. Quando Jesus fala sobre nascer de novo, Jesus está falando de você vir de um lugar mais alto. Eu estou dizendo, não, você vai ter que vir agora no outro padrão. Então, a fala de Jesus para novo nascimento é essa: tem que nascer de novo, tem que nascer de Deus, tem que vir da origem. E a origem é perfeita. Então tem que ter novo nascimento. Então novo nascimento é regeneração. 1 Pedro capítulo 1 versículo 23. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então novo nascimento, que é resultante dessa obra da regeneração, mas que antes teve a justificação. Não tem como você ser regenerado sem antes ser justificado. Beleza, gente? Essa obra da regeneração, ela não é uma simples conversão, não é uma empatia sua com o ambiente, não é uma empatia sua com uma boa mensagem, não é empatia sua com um estilo musical, não é uma empatia de relacionamento. Poxa, eu fui naquela igreja, fui tão bem recebido, as pessoas são amorosas. Não é isso. Nós estamos falando de mudança de natureza, porque novo nascimento é mudança de natureza. E por que eu preciso do novo nascimento? Porque o primeiro nascimento que nós tivemos, ele nos deu um destino. Qual o destino? Morte. Por isso que eu preciso nascer de novo, porque o primeiro nascimento me deu destino morte, e só o novo nascimento me dá um novo destino, que é a vida eterna. Por isso tem que nascer de novo, porque a herança do seu primeiro nascimento é morte. Por quê, pastor? Porque como homem carnal, como mulher carnal, como homem natural, mulher natural, espiritualmente você estava morto. E deixa eu te dizer uma coisa, em questões espirituais Deus não ressuscita. Na questão espiritual Ele faz nascer de novo, porque se ressuscitar, ressuscita com a mesma natureza, e a mesma natureza que morreu não herda a eternidade, porque é carnal. Então tem que nascer de novo. Quantos entenderam? Esse é o processo, tem que nascer de novo. Então, por causa de Jesus na cruz, crer nele, confessá-lo como meu Senhor, ser justificado pelo justo e reto juiz, o processo de novo nascimento se inicia. E por causa de Jesus eu recebo o direito a essa nova vida. Por causa da minha fé em Jesus eu recebo essa nova vida. É por causa dele. Efésios capítulo 2 versículo 1. Você estava morto no teu pecado, você estava morto nos teus delitos, mas ele te deu vida. Então é o novo nascimento sendo processado, e a legitimidade dele se cumprindo. Quando nós nascemos de novo, isso significa, queridos, que espiritualmente você é uma nova pessoa. Aliás, você tem que ser uma nova pessoa, se você nasceu de novo, claro. Você conhece pessoas novas que continuam sendo as mesmas há anos? Por quê? Porque não nasceu de novo. Porque quando nasce de novo, espiritualmente é diferente. Essa pessoa nascida de novo, essa pessoa que tem um nascimento espiritual novo, ela manifesta na sua vida comum valores desse novo nascimento. Os valores na vida comum dela, na vida familiar, na vida conjugal, na vida relacional, na vida profissional, na vida financeira, na vida emocional. Os valores que ela expressa são valores da nova natureza que ela possui agora. Não tem como ser diferente. Por quê? Porque agora é a natureza nova. Então eu sou um homem carnal. Beleza, eu vou expressar o quê? O que eu vou expressar como homem carnal, como natural? Obras da carne. Prostituição, impureza, lascívia, facções, dissensões, bebedice, glutonaria, e vai por aí afora. Isso vai se expressar de uma forma natural. Eu não preciso nem querer. Eu não preciso querer. Não. Eu quero sentir inveja. Então inveja não se deseja. Para pensar nisso, a inveja você não deseja ela. Ela simplesmente
sobe no coração. Não é assim? A ira, você não deseja a ira, ela simplesmente surge no coração. A mágoa, você não deseja a mágoa. Quem deseja a mágoa? Quem é louco que deseja a mágoa? Porque mágoa fere, não fere, machuca. A mágoa, ela surge no coração. O homem carnal, ele expressa valores do homem carnal. E o homem espiritual nascer de novo? Ele expressa valores do homem espiritual. Ele expressa esses valores. Pastor, quais são os valores do homem espiritual? São os valores que o Espírito Santo manifesta. Gálatas 5:22. Paz, amor, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Flui. Flui porque é a natureza dele. É a natureza dele. Pode uma fonte de água doce jorrar água amarga? Pode. Por que não pode? Porque a fonte é água doce, né? Como é que ela vai jorrar água amarga? Pode uma fonte de águas amargas jorrar água doce? Pode. Por que não pode? Porque é a fonte de águas amargas. A minha natureza revela se verdadeiramente eu sou nascido de novo. Então, quando alguém de fato nasce de novo, ela expressa os valores desse novo nascimento da sua vida comum. Você expressa isso. Tem uns maridos que, gente, pensa, é o obreiro, qualquer pastor quer ter, mas quando ele chega em casa, o bicho é um miserável. Por quê? Porque ele só é convertido a um desejo do coração dele. Ele não consegue expressar na vida comum dele valores de alguém que nasceu de novo. Porque quem nasce de novo produz comportamento de gente que nasceu de novo. Por que tem que produzir comportamento de gente que nasceu de novo? Porque a natureza mudou. E se a natureza mudou e ela agora é divina. E se essa natureza que mudou e agora essa natureza é divina, ela tem que expressar valores da sua origem. 1 João capítulo 3, garra aí. Primeira carta de João capítulo 3, versículos 9 e 10. Olha o que diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Sabe o que é prática do pecado? Reincidência. Sabe o que é prática do pecado? Ser recorrente, sempre mentiroso, sempre inveja, sempre ciúme, sempre pornografia, sempre prostituição, sempre ciúme, sempre encrenqueiro, briguenta, falador, murmurador, difamador. Não muda. João está dizendo: todo aquele que é nascido de Deus não é recorrente, não é reincidente na prática do pecado, pois o que permanece nele. Por que ele não é reincidente? Por quê? João explica por que ele não é reincidente. Porque nele permanece a divina semente. Porque o que está nele, a semente é divina, é outra fonte. Deixa eu te fazer uma pergunta: de fato há uma semente divina em você? Pensa nisso. Porque João está dizendo, ele não faz isso porque a semente é divina. E esse, por ter uma semente divina, não pode viver pecando. Por quê? Porque ele é nascido de Deus. E nisso são manifestos os filhos de Deus, e também manifestos os filhos do diabo. Ei, então é o seguinte: você nasceu de novo, semente divina, filho de Deus. Você não nasceu de novo, está te dando uma origem. O texto aqui de 1 João capítulo 3 está dizendo que agora a sua essência, além de carnal, ela é maligna. Não é o que o texto está dizendo? Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Querido, quando nós estamos doutrina da salvação, nós estamos falando de um valor que, se não for compreendido por nós e buscado por nós, você pode estar perdendo teu tempo. Gente, por eu ser nascido de novo, eu tenho uma nova casa agora. Eu tenho consciência de uma herança que eu tenho. O novo nascimento me deu vida nesse mundo, mas o novo nascimento em Cristo Jesus me deu vida para a eternidade. Agarrou aí, gente? Justificação. Deixa eu dar um tempinho para vocês descansarem. Pronto, já descansou. Justificação, regeneração, terceira parte do processo. Agora é a santificação. Elas são
consequências, são consequentes esses processos. Primeiro você é justificado para que haja legalidade para a regeneração. E quando você nasce de novo e entra no processo da regeneração, agora é construído o terceiro processo para confirmar, para aplicar a salvação em quem crê em Jesus, que é a santificação. Só que para a gente falar de santificação, gente, bom que é 9h30 ainda, eu preciso de pelo menos 15 minutos, gente. Você aguenta aí para a gente fechar o assunto? Tá aqui, não pus água no copo, estou bebendo água no copo. Fazer o que, né, gente? Vocês veem o que vocês fazem com a gente, né? Para a gente falar de santificação, a gente precisa entender o conceito de santidade. Sem entender o conceito de santidade, você não vai entender o que é santificação. Talvez essa seja uma luz para você agarrar aí e você de fato viver em santidade. Existem muitas pessoas que elas lutam para ter uma vida santa diante de Deus e não conseguem. Não conseguem. Elas conseguem por um tempo, mas elas caem, elas não conseguem. Por quê? Porque não entendeu o que de fato é a obra da santificação. Só que não tem como você entender a obra da santificação sem você entender o que é santidade. E para entender o que é santidade, a gente precisa voltar lá no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento é que o conceito de santidade tem um ensinamento sobre santidade lá poderoso. No livro de Levítico. Sabe aquele livro que você não tem paciência para ler? Pois é. Começa a ter paciência para ler, porque tem muita coisa boa lá. No livro de Levítico, ali ensina o conceito de santidade. Porque sem entender a santidade, você não vai entender a santificação. Levítico capítulo 8, versículo 10. Eu queria que você abrisse, anotasse no seu caderno, mas que você abrisse e lesse comigo. Para você entender o que é santidade. Porque é o conceito de santidade que vai fazer com que você compreenda a grandeza da glória do processo da santificação. Tá certo? E você vai entender que não é um processo seu. Não é seu, é dele. É dele. Você até hoje não conseguiu santificar uma área da sua vida, porque até hoje você pensou que era você. E não é você. Você está ralando para deixar de fazer o que te domina. E você não está conseguindo. Não vai conseguir nunca, porque a santificação não é uma obra tua. Olha o conceito de santidade lá em Levítico capítulo 8, versículo 10. Olha o que está escrito aqui. Então Moisés tomou o quê? O óleo da unção. Quando fala de óleo, o óleo em relação ao Novo Testamento é uma metáfora de quem? Então vai agarrando aí. Óleo, quando você olha para o Novo Testamento, o óleo é uma metáfora de quem? Do Espírito Santo. Fechou? Então vai ver, olha só, gente, é um versículo só pequenininho. Gente, eu queria ter tempo para ter 1 hora só nesse versículo, mas não vai dar, deixa para outro dia. Tomou então Moisés o óleo da unção e ungiu o tabernáculo. Quando nós pegamos a figura do tabernáculo do Antigo Testamento e usamos ele como metáfora para o Novo, o tabernáculo está falando de quem? De quem? 1 Coríntios 3,16. E Deus não escolheu templos feitos por mãos de homens para fazer habitação, mas escolheu a minha vida. Então olha, Moisés pega o óleo da unção, Espírito Santo, e unge o tabernáculo, a minha vida. O que é ungir? O que é ungir? O que significa ungir? Conferir autoridade. Esse é o princípio maior da unção. É você legitimar a autoridade. Reis eram ungidos, sim ou não? Quando um rei era ungido, ele tinha a posse dele de rei assinada. O Biden assumiu hoje nos Estados Unidos. Hoje ele tomou posse oficialmente. Aqui, na história bíblica do povo de Israel, do povo hebreu, a legitimidade do rei era quando ele era ungido. A legitimidade de um sacerdote era quando ele era ungido, o óleo caía na cabeça dele. Então o conceito de santidade, Moisés tomou o óleo da unção, ungiu o tabernáculo, mas não foi só o tabernáculo, ele ungiu. Ungiu o que mais? E tudo que havia nele. O Espírito Santo, irmãos, quando ele vem para a nossa vida, ele não vem para nós, porque quando fala para a nossa vida, está vago. É ou não é? É subjetivo, é ou não é? Não, ele vem para tudo da nossa vida. Ele vem para o seu casamento, teu relacionamento com teu marido, teu relacionamento com tua esposa, teu relacionamento com os teus filhos, com os teus pais, teu relacionamento com as pessoas, teu relacionamento no seu trabalho, com o teu chefe, com o teu patrão, com os teus colaboradores, a forma como você se relaciona com o caixa da padaria.
Espírito Santo veio e te deu autoridade para você se mover agora nesse ambiente. Que ambiente? Que ambiente? Como é que termina o versículo? E o quê? E o consagrou ou o santificou. Consagrar, separar para. Então santidade não é um trabalho para te tirar do profano. Santidade é uma decisão para se aproximar daquele que é santo. É diferente. Ninguém santifica a sua vida se isolando do mundo, mas você santifica a sua vida quando você se aproxima cada vez mais dos pés do Senhor. É Ele que te santifica, não é uma decisão, é uma busca. Santidade é uma busca. Santidade não é um afastamento. Santidade não é uma renúncia. Santidade não é santidade é uma busca dele, porque é só o Senhor que santifica. Não é o que você faz que te santifica. Não é quando você se isola do mal, se afasta do mal que te torna santo. O que te torna santo é você estar perto dele, junto dele, ligado com ele. Porque aí é o caráter dele agora sendo construído em você. É a forma dele sendo formada em você. É a personalidade dele modelando a sua personalidade. É a sua mente agora pensando como a mente dele pensa. Isso é santidade, querido. Então o conceito de santidade do Antigo Testamento era esse. Era quando o comum deixava de ser comum e se tornava agora exclusivo. Santidade é ser exclusivo. Um homem e uma mulher santo, ele é exclusivo para Deus. O assunto que define a santidade de uma pessoa não é o quanto ela faz algo para estar distante dos valores mundanos. Não é isso que define a santidade de uma pessoa. O que define a santidade de uma pessoa é o quanto há nela características, comportamentos, escolhas, decisões, envolvimento com aquilo que é santo. É isso que define a santidade de alguém. 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. Estou dando um texto bíblico para você, porque é bom nós embasarmos, não é bom embasar tudo que a gente está falando, né, gente? Para não ficar só no blá blá blá, né? Não entendi? Pode, você tem, mas você vai tomar posse de algo que foi lhe dado. Ninguém se auto-unge. Importante entender isso, tá? Não existe auto-unção. Não existe. Sempre vem de cima para baixo. Por isso que ela fala de autoridade. Beleza? Tá bom? 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para um propósito. Qual propósito? Proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí ele diz: sim, você que antes não era povo, mas agora você é povo de Deus. Você que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançou misericórdia. Entende o conceito de santidade? Você só é santo porque você está nele. Porque se você não estiver nele e longe do profano, você não é santo. Não basta estar longe do profano. O que conta é você estar nele. Essa é a ideia de santidade do Antigo Testamento. Essa é a ideia de santificação. O princípio da santificação não é você deixar de fazer o que é mal. A ideia de santificação não é você deixar de fazer o que é errado. A força da intenção da santidade não está em fazer ou não fazer, mas a força da intenção da santidade está em quem de fato, ou a quem de fato você pertence. Quem é o seu dono de verdade? A quem você pertence? Essa é a intenção da santidade. Santidade, querido, está relacionada ao nosso culto a Deus. O que é culto a Deus? Toda a minha vida é para Ele. Tudo que é meu é dele. Tudo é para Ele. Então a ideia de santidade é quando nós compreendemos que nós vivemos para a glória dele, nos movemos na vontade dele. Você foi justificado. Ele te declarou justo. Ele te deu um novo nascimento.
Quando você nasceu de novo, o Espírito Santo veio para dentro de você. Ele te deu o Espírito Santo para te ensinar a fazer tudo que você deve fazer. Esse Espírito Santo habitando em você agora, ele vai te levar para um único caminho. A intenção do Espírito Santo não é te afastar do mal. A intenção primária do Espírito Santo é te aproximar dele. Quanto mais ele enche a sua vida, mais você deseja estar perto dele. Só que tem um detalhe, me dá uma outra água rapidinho. Só que tem um detalhe, uma outra garrafa rápido aí, me ajuda rápido, porque a gente precisa acabar a aula. Você precisa entender isso aqui. O problema da obra da santificação é o seguinte, que muitas pessoas não entendem. Ela é um processo contínuo. Você tem o Espírito Santo. Você está cheio do Espírito Santo. Mas ser cheio do Espírito Santo não importa. Como, pastor? Não. O que importa é você ser guiado pelo Espírito Santo. De nada adianta você estar cheio dele e você não é guiado por ele. Então essa presença do Espírito Santo na sua vida, na minha vida, ela não pode parar. Ela tem que ser contínua. Sempre. Paz, amor, santidade, justiça, verdade, humilhação, confissão, arrependimento, obediência, todos os dias. O dia que essa fonte parar, pode deixar. O dia que essa fonte parar, o processo de santificação também para. Esse é o nosso desafio. Pastor, como eu faço para essa fonte não parar, ela continuar sempre? Gálatas, vamos encerrar agora. O pessoal da música me ajuda agora? Que aí dá para salvar a aula, né, com a adoração. Vamos lá. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, para nós encerrarmos. Versículos de número... Não é o 22 não. É o 16. Como essa fonte não secar? Como essa fonte não parar? Porque como a salvação se aplica? 100% Deus agindo. Justificação, regeneração e santificação. O Espírito Santo não pode parar. Ele tem que continuar sempre. Porque o dia que ele parar, a obra da carne vai executar. O dia que parar, a obra da carne vai agir. Como não parar essa ação? Porque nós podemos entristecer o Espírito Santo, sim ou não? Sim ou não? Nós podemos apagar o Espírito Santo, sim ou não? Como não apagar esse movimento? Como não apagar? Gálatas 5,16. Isso vos digo: andeis no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra os da carne, pois se opõem-se um ao outro, a fim que não consigais fazer o que quereis. Porém, versículo 18, porém, se deixardes que o Espírito vos guie, já não estáis sobre a lei. Como fazer esse fluxo não parar? Você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Pastor, está subjetivo. Como eu faço para ser guiado pelo Espírito Santo? Já pode meter no fogo aí, tá? Vai tacando fogo aí. Como é que eu faço para ser guiado pelo Espírito Santo? Primeiro, você tem que orar. Orar. E quando você entender, glória a Deus, estou orando muito, entenda, você nem começou a orar ainda, ore mais. Mas ore dentro de um padrão bíblico de oração, não no seu padrão de oração. Tem que ser um padrão bíblico de oração. Qual é o padrão bíblico de oração? Padrão bíblico de oração, 1 Tessalonicenses 5,17. Orar sem. Padrão bíblico de oração, Lucas 18,1. Os senhores estão bem, começaram bem, velho. Lucas 18,1. Dever de todo homem, orar sempre. Sempre. Padrão bíblico de oração, Colossenses 4,2. Perseverai na oração. Esse é o padrão bíblico de oração. Qualquer movimento que você fizer de oração fora desses 3 padrões bíblicos, você está fora, você não está orando. E você não vai conseguir andar no Espírito, e esse fluxo vai cessar. Segundo lugar, você tem que conhecer esse livro aqui. Você tem que conhecer ele. Tem que conhecer ele. Você tem que ser íntimo dele.
Esse livro tem que seduzir você. Seduzir, sabe o que é seduzir? Ganhar o seu coração. Tem que ganhar a sua alma, tem que ganhar a sua atenção. Esse livro tem que te atrair para ele. A beleza desse livro tem que te fazer desejá-lo todos os dias. Você não pode começar o seu dia, e você não pode terminar o seu dia sem ouvir o que esse livro tem que falar para você. Quer ser guiado pelo Espírito Santo? Você tem que meditar nas Escrituras. Você tem que ter um bom tempo na sua vida diária meditando nas Escrituras. Terceiro lugar, você tem que adorar. E adoração não tem relação só com a música. A Bíblia não ensina que adoração é música, mas a música é uma ferramenta para adorarmos. Adoração é relacionamento com Deus. Você vai ter que ter tempo para se relacionar com Ele, se humilhar diante dEle, se colocar aos pés dEle, se entregar aos pés dEle, se quebrantar aos pés dEle. Quando você ora, se compromete com as Escrituras e o adora, você coloca o seu homem espiritual no governo da história da sua vida. E a plena salvação se completa na sua vida a partir da parte de Deus. Amém, queridos?